Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Aletheia, eu trabalho com tarô e astrologia faz 16 anos. Atualmente eu também atendo com numerologia cabalística. E bom, vamos dar continuidade às nossas aulas de tarô? Então, a gente terminou, os arcanos maiores e agora a gente vai começar a nossa viagem pelos arcanos menores. A palavra arcano, eu acho que eu não falei aqui ainda, significa mistério. Então a gente tem os mistérios grandes, os mistérios maiores, né? Os arcanos maiores, e a gente tem os mistérios menores, que se refere aos arcanos menores. Eles têm o nome arcanos menores, mas eles não são menos importantes numa leitura de tarô, tá, pessoal? Apesar de ser possível você jogar apenas utilizando os arcanos maiores, tá? Isso é possível, mas o jogo fica mais detalhado e fofoqueiro se você utilizar os arcanos menores junto com os maiores, tá bom? Tem dois jeitos de você jogar tarô, né? Um dos jeitos, que é o que eu mais uso, é o jeito europeu, né? O método europeu, que usa um arcano maior e um menor por cada casa dentro do método do jogo. Então aqui a gente tem o arcano maior, o louco, aqui o arcano menor, as de espadas, por exemplo, tá? E tem também o método americano, que mistura todo o tarô. Então pega todo o bolinho de arcanos maiores e menores, embaralha tudo e tira uma carta por casa ou duas cartas por casa, sem ter a preocupação de ter que ser um maior e um menor por casa, tá? Os arcanos maiores, eles, numa ordem assim hierárquica, eles eles mandam no jogo, tá? Então eles são mais importantes, eles têm um peso maior no jogo do que os arcanos menores. Então seria como se fosse uma representação, né, de macrocosmo, arcanos maiores, e microcosmo, arcanos menores. Então, por exemplo, os arcanos maiores seriam os grandes mistérios, as leis pelas quais nós, seres humanos, estamos submetidos aqui no universo, e os arcanos menores seriam a manifestação dessas leis aqui na matéria. Por isso que eu brinco até que eles são os mais fofoqueirinhos, a gente vê como a coisa vai acontecer aqui na vida da gente, né, utilizando os arcanos menores. Por isso que eu gosto de jogar com os arcanos menores sempre, todas as vezes, todas as jogadas. Os arcanos menores, eles são formados de 56, né, cartas, sendo que 16 dessas 56 são figuras da corte: pajem, cavaleiro, rainha e rei, tá? Os arcanos menores também são formados de 4 elementos: terra, fogo, água e ar. O elemento terra, ele é representado por moedas, né, no tarô. Então esse daqui é um as de ouros. O elemento ar é representado por espadas, então aqui a gente tem um as de espadas. O elemento água é representado por taças, por copas, então aqui a gente tem um as de copas. E o elemento fogo é representado por paus, né? Aqui a gente tem um as de paus. Então a gente tem os 4 elementos e a quinta essência, o éter, que seriam os 22 arcanos maiores. A quinta essência, como se fosse o plano espiritual, tá? E o plano manifesto na matéria, arcanos menores e seus 4 elementos. As figuras da corte, geralmente elas vão representar pessoas na vida do consulente, podem representar o próprio consulente e pode representar a energia daquela situação, a personalidade do consulente, a personalidade de alguém próximo do consulente. Tudo isso vai se dar, né? Você vai perceber dentro do jogo e conversando com a pessoa com a qual você tá jogando, né? Tá tirando as cartas ali. Os arcanos maiores podem representar pessoas no jogo? Podem, às vezes eles podem sim. Por exemplo, a imperatriz pode representar a mãe do consulente, a esposa, uma irmã mais velha, ou uma irmã, uma mulher muito importante na vida daquela pessoa.
O imperador pode representar o pai, o chefe, uma figura masculina bem presente na vida da pessoa também, que está ajudando ou atrapalhando, a mesma coisa a imperatriz. Ela também pode representar uma chefe, algo nesse sentido. A sacerdotisa também pode representar uma figura feminina assim misteriosa na vida da pessoa. Tudo isso vai depender da pergunta. Você vai entender o que significam aqueles arcanos num jogo, dependendo da pergunta, do método que você escolheu para tirar e assim, pela intuição que você vai ter algumas horas, né? Eu falo que o tarô a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender o símbolo, tem que aprender o método, mas conforme você vai aprendendo e você vai jogando, vai ter momentos que vai vir uma intuição assim do nada na jogada e você vai saber do que se trata. Intuição é uma coisa que a gente não dá para ensinar para as pessoas, né? No máximo a gente consegue ensinar a pessoa a se conectar melhor com a dela própria. Mas conforme ela vai jogando para as pessoas e tirando tarô e tal, isso é natural que a pessoa desenvolva, que a pessoa intua algumas situações. Agora, a intuição, ela não substitui o estudo. Porque se você só tiver intuição e abrir lá um monte de carta, um jogo, de qualquer jeito, você vai falar um monte de besteira para aquela pessoa. E eu sei porque eu já passei por consulta assim, que a cartomante era super intuitiva, enquanto ela tirava ela ficava olhando pro nada. E na boa, ela foi a pior consulta da minha vida. Ela não falou lé com cré, coisas nada a ver sobre a minha vida na verdade. Talvez ela não era super intuitiva, talvez era mentira, pode ser, mas eu acredito piamente que assim, o estudo ele vai ajudar a abrir portas da sua intuição, tá bom? Então estude, leia livros sobre tarô se você quer jogar, pratica com a mídia, né? Pratica com pessoas, por exemplo, tem famosos que começaram a namorar. Tira um jogo ali, onde é que vai dar aquele namoro, qual é o sentimento que eles têm um pelo outro, e vai anotando e vai tirando suas conclusões conforme o futuro vai se desenrolando. Você volta naquele jogo e vê se você acertou, se você errou. Esse é uma ótima dica aí para praticar, tá bom? Eu tô falando tudo isso antes de entrar nos arcanos menores, porque tudo isso também é muito importante na interpretação do jogo, tá bom? Eu vou parando por aqui agora. E no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre os significados das cartas dos arcanos menores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.